Olá, amigos do canal Mensagens de Deus para Refletir. Seja bem-vindo a mais este conteúdo transformador. Meu nome é seu nome e hoje vamos falar sobre um tema que intriga e fascina a humanidade desde os primórdios. O que acontece minutos depois da morte? Descubra a verdade bíblica. Este vídeo foi feito especialmente para você refletir sobre sua vida e eternidade. E atenção! Os últimos 5 minutos vão te chocar. Não saia antes disso. Mas antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição logo abaixo. E não esqueça de deixar seu like para nos ajudar a continuar produzindo conteúdos como este. Você já parou para pensar no que acontece no exato momento em que a vida termina? O que ocorre com nossa alma quando o coração para de bater? Essas perguntas ecoam na mente de muitos, mas poucos têm respostas claras. A Bíblia, como uma fonte inabalável de verdade, oferece revelações fascinantes sobre esse mistério. Desde os primórdios da humanidade, a morte sempre foi envolta em mistério e temor. Contudo, ao mergulharmos nas Escrituras, descobrimos que ela não é o fim, mas sim um portal para algo maior. A palavra de Deus nos ensina que, no instante da morte, há uma separação entre o corpo físico e o espírito imortal. E o destino desse espírito depende diretamente de nossas escolhas aqui na Terra. Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia revela sobre o instante após a morte. Você entenderá o significado da separação entre corpo e espírito e descobrirá o destino eterno conforme ensinado pela fé cristã. Prepare-se para uma jornada espiritual que pode transformar sua perspectiva sobre a vida, a morte e a eternidade. A Bíblia oferece uma visão clara e profunda sobre o que é a morte. Em sua essência, a morte não é apenas o fim da vida biológica, mas sim a separação entre o corpo físico e o espírito imortal. Esse conceito aparece desde os primeiros capítulos das Escrituras. Em Gênesis 2:7 lemos: "Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente." Aqui, vemos que a vida humana é uma união entre o corpo material e o sopro divino, o espírito. Quando a morte ocorre, essa união é desfeita. O corpo retorna ao pó, como descrito em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Essa separação é inevitável, mas não deve ser vista com desespero. Pelo contrário, ela nos lembra da natureza temporária de nossa existência física e da eternidade do espírito. Para ilustrar isso, imagine o corpo como uma casa terrena e o espírito como seu ocupante. Quando a casa se desfaz, o ocupante não deixa de existir. Ele simplesmente segue para outro lugar. Essa metáfora nos ajuda a compreender que a morte não é o fim, mas uma transição. Tiago 2:26 reforça essa ideia. Pois assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Essa perspectiva bíblica traz conforto, pois revela que a morte não é aniquilação, mas o início de uma nova fase. Agora que entendemos a morte como a separação entre corpo e espírito, surge uma pergunta crucial: o que acontece com o espírito após essa separação? A Bíblia oferece respostas claras sobre o destino imediato do espírito e as implicações eternas dessa jornada. Assim que a vida física termina, o espírito segue imediatamente para seu destino eterno. Para aqueles que têm fé em Cristo, há a promessa de estarem na presença de Deus. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo escreve: "Preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor." Essa passagem revela que, para os crentes, a morte não é algo a temer, mas um momento de encontro com o Criador. Por outro lado, aqueles que rejeitam a Deus enfrentam um destino diferente. A parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16:22-23, ilustra isso vividamente. Após suas mortes, Lázaro foi levado ao seio de Abraão, enquanto o rico foi atormentado no inferno.
Essa história bíblica não apenas descreve os destinos opostos, mas também enfatiza que a escolha feita durante a vida determina o futuro eterno. A Bíblia apresenta o céu e o inferno como realidades eternas e irreversíveis. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido das Escrituras, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a chave. A salvação depende da fé em Jesus Cristo. Aqueles que aceitam esse convite experimentam a glória celestial, enquanto os que rejeitam permanecem separados de Deus. Apocalipse 20:15 reforça essa divisão final. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Essa descrição pode parecer assustadora, mas ela serve como um alerta para buscarmos uma relação verdadeira com Deus enquanto ainda há tempo. Ao longo das Escrituras, encontramos exemplos de pessoas cujas vidas ilustram esses princípios. Enoque, por exemplo, andou tão intimamente com Deus que foi arrebatado sem experimentar a morte física. Gênesis 5:24. Elias também foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, segundo Reis 2:11. Ambos simbolizam a promessa de vida eterna para os fiéis. Outro exemplo marcante é o ladrão na cruz, mencionado em Lucas 23:43. Mesmo em seus últimos momentos, ele reconheceu Jesus como Senhor e recebeu a promessa: hoje estarás comigo no paraíso. Essa história demonstra que nunca é tarde demais para buscar a salvação. Esses relatos bíblicos não são apenas histórias, eles são convites para refletirmos sobre nossas próprias escolhas e prioridades espirituais. Diante do inevitável destino da morte física, surge uma pergunta crucial: o que nos dá esperança em meio à incerteza? A resposta está na fé cristã, que oferece não apenas respostas sobre o que acontece após a morte, mas também um caminho de vida eterna através de Jesus Cristo. A Bíblia ensina que Jesus venceu a morte e abriu as portas do céu para todos os que creem nele. Em 1 Tessalonicenses 4:13 e 14, Paulo nos encoraja: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Essa promessa é o coração da fé cristã. A morte não é o fim, mas o início de uma nova vida com Deus. Além disso, Romanos 6:23 reforça essa verdade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, vemos que a morte física é consequência do pecado, mas Deus oferece gratuitamente a vida eterna por meio de Jesus. Essa oferta é acessível a todos, independentemente de seus erros ou falhas passadas. Essa mensagem de esperança exige uma resposta pessoal. Você já parou para considerar onde passará a eternidade? Sua relação com Cristo hoje determina seu destino amanhã. Não espere até ser tarde demais. Assim como o ladrão na cruz, você pode encontrar perdão e salvação no momento presente. Jesus disse em Mateus 7:13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Escolher seguir a Cristo pode parecer difícil em um mundo cheio de distrações, mas é o único caminho que leva à vida eterna. A fé cristã não elimina a realidade da morte, mas transforma sua perspectiva. Ela nos ensina a viver com propósito, sabendo que nossa jornada terrena é apenas o prelúdio de algo muito maior. Chegamos ao fim de nossa jornada, mas esta é apenas o começo de sua reflexão pessoal sobre vida, morte e eternidade. Recapitulando,
aprendemos que a Bíblia ensina que a morte não é o fim, mas a separação entre corpo e espírito. O destino desse espírito depende diretamente de nossas escolhas aqui na Terra. Para os que creem em Cristo, há a promessa de vida eterna na presença de Deus. Para os que rejeitam essa oferta, resta a separação eterna. Essa verdade deve ecoar profundamente em nossos corações. Não podemos adiar decisões que afetarão nossa eternidade. Como disse Jesus em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho para a salvação. Por isso, eu te convido. Busque mais conhecimento sobre a fé cristã, aprofunde sua relação com Deus e tome decisões conscientes sobre sua vida espiritual. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Inscreva-se no canal para acessar mais conteúdos transformadores e baixe nosso guia gratuito sobre a vida eterna. Lembre-se, a morte não é o fim, mas o começo de uma nova jornada. Escolha hoje andar com Cristo e garanta sua morada eterna ao lado dele. Mais uma vez, obrigado por assistir ao canal Mensagens de Deus para Refletir. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. Nosso propósito é impactar vidas com a palavra de Deus. Até o próximo vídeo.